comigo nesses dias de aprendizado, que a cada dia é um dia marcante aqui no nosso espaço do Mentoria Ser Interpretação. Eu quero te falar, antes de entrar no tema de hoje, a importância de você me ajudar inscrevendo-se no canal, compartilhando o conteúdo e dando seu like. Venha contribuir com isso. Segundo, também quero te pedir que você assista sempre o conteúdo até o final e faça o seu comentário. Terceiro, agora eu quero te falar do curso que estou oferecendo, o Hermenêutica Filosófica, um curso extraordinário, expressivo, para você alcançar um conhecimento ainda mais significativo, ainda mais amplo, que é o Hermenêutica Filosófica. Uma oportunidade para você acrescentar um conhecimento filosófico ímpar, significativo, conhecer sobre Schleiermacher, Wilhelm Tilden, conhecer também sobre Heidegger, Hegel, Habermas, Merleau-Ponty e entrarmos em Hans Gadamer e também entrarmos em Paul Ricoeur. Um curso extraordinário para te conceder um caminhar filosófico ainda muito mais sólido. Venha aprender comigo hermenêutica filosófica. As pessoas que estão fazendo estão crescendo filosoficamente. Muito bem. Hoje, o tema que vamos tratar é um tema significativo dentro da proposta da pós-modernidade, tá? Da pós-modernidade. Vamos falar justamente sobre pós-modernidade, sociedade dos média e crise do sentido, tá? O fim da história é tratado muitas vezes com algumas caracterizações, geralmente até mais aceitas e denominadas e definidas, né, como pós-modernidade, tá? Então, nesse aspecto, se leva em consideração um papel que os médium exercem para a crise do sentido unitário, tá? E até para a definição, na época pós-moderna, como sociedade da comunicação generalizada, uma sociedade dos média. Tal caracterização, inclusive, ela impulsiona atitudes diversas de um lado, as interpretações que rejeitarão, inclusive, a orientação pós-moderna, como, por exemplo, no caso de Habermas, tá? E de outro, as que a consideram positivamente até como nova chance de uma emancipação, como declarou o Lyotard, certo? Então, a intenção dessa proposta e desse tema que nós estamos tratando justamente é delinear fronteiras dentro da proposta encabeçada por o Jean Vatino, tá? Então, a modernidade e a pós-modernidade, ela possui uma crise de sentido. Possui uma crise de sentido a partir do que nós podemos considerar como um marco inicial do sentido da pós-modernidade, sendo uma filosofia que seria uma filosofia pós-moderna com uma proposta de uma metanarrativa evidenciando uma postura incrédula em relação ao projeto da modernidade. Então, sustentar que um uso adequado da razão, certo, conduziria a sociedade ao progresso, segue também a proposta que em Lyotard, certo, os meta-relatos como narração, função de legitimante ou de legitimidade, certo, dão um sentido narrativo, certo, para tratar fatos e comportamentos, sobretudo sobre uma estrutura metafísica absoluta para o curso histórico. Então, o fracasso do projeto moderno, ele é anunciado nas reflexões, inclusive, de Lyotard, que ele trabalha com a justificação das questões que são fundamentais, tais como o caso do Stanley, certo? Como o reverso da revelação proletária e como também a verdadeira essência humana a partir de uma racionalidade moderna. Então, assim, nós podemos dizer que a pós-modernidade seria uma ideia da descrença nos grandes relatos relacionados à metafísica
e também o significado ao externo, que considera o pós-moderno uma incredulidade em relação aos meta-relatos. Não obstante, nós podemos dizer que há divergências a serem desenvolvidas concernente ao ponto de interseção entre o pensamento de Lyotard e também Gianvattino, que seria uma concepção da pós-modernidade como uma época dentro de um fim do historicismo, certo? Dos grandes sistemas que são propostos filosoficamente, como, por exemplo, o iluminismo, o hegelianismo, certo? O marxismo, como o positivismo, que marcaram, na verdade, a modernidade. Então, segundo Lyotard, vai se dizer que acontecimentos históricos que se deslegitimaram, tá? Como chamados Grand Reset, tá? Eles promoveram uma dissolução plena, podemos dizer, dos mesmos. E aí Vatino vai indagar que isso vai significar dizer que os meta-relatos foram invalidados e propuseram uma volta de um meta-relato. E Lyotard vai recorrer ainda a uma legitimação da narrativa, partindo, por exemplo, de uma afirmação de um fim do meta-relato e que vai sentenciar Gianvattino para trazer uma tese do aspecto catastrófico da tese lyotardiana, do fim dos meta-relatos. Então é verdadeiro se dizer que Lyotard, no pós-moderno, ele trabalha com a possibilidade de uma interpretação global, de um iluminismo, do idealismo, de um positivismo, do marxismo, em que o fim dos meta-relatos não devem aparecer como sendo descobertas de uma verdadeira estrutura do ser, que excluiria inclusive os meta-relatos. E aí nós partimos de um princípio que Vatino retorna, inclusive, à opção e à objeção de Habermas, fazendo uma objeção a Habermas, partindo do princípio da tese do fim das metanarrações, sobretudo quando ele reconhece que o fracasso do iluminismo e do projeto da emancipação moderna não invalida teoricamente, pois o projeto de ilustração não se completa plenamente. É por isso que ele vai defender a necessidade de uma permanência de um outro meta-relato forte e que leve adiante a dissolução do historicismo, rejeitando assim a tese da pós-modernidade como um fim da história, e ainda mais pelo fato de considerar ser possível pensar tal fim é precedido de um fim do humano, que Vatino vai declarar que a reflexão habermasiana vai permanecer no horizonte de uma fundamentação à crítica da ideologia de Habermas, visando justamente o quê? Visando uma espécie de uma coerência comunicativa do discurso, tá? Para que justamente Habermas vem a propor um evocar de uma modernidade aonde os termos nos quais vai experimentar Kant, Hegel e Weber vai ser baseados no meta-relato, numa forma de validar evidentemente a correspondência a um estado das coisas e assumir de uma forma basilar um discurso moderno e eventual do fim. Então a ideia de Gianvattino da pós-modernidade como fim da história, ela não se sustenta nessa pressuposição de uma estrutura metafísica, mas parte de uma lógica da fundação da superação para o curso histórico, configurando, por exemplo, o historicismo. E isso irá equivaler justamente a um reconhecimento de uma formulação de Vatino sobre o pós-moderno, aonde ele vai fazer uma distinção das demais interpretações, como, por exemplo, pode-se citar no momento em que Frederick Jameson, David Heber, David Eglinton, Lyotard, Habermas trabalham com determinados argumentos. E a maior parte dos teóricos que de fato se debruçam criticamente sobre a problemática, inclusive da pós-modernidade, e se mantendo dentro de um estreito horizonte de estabelecer uma convergência e até mesmo uma complementaridade entre cultura pós-moderna e sociedade pós-industrial,
nos propõe diversas formas de vermos tentativas que não podemos assim dizer que elas podem nos levar a perder de vista as respectivas peculiaridades, mas elas nos trazem múltiplas leituras sobre o pós-moderno que são pressentidas, inclusive, pela maneira como tais teóricos compreenderam a sociedade contemporânea capitalista. Entretanto, o aspecto original da leitura de Vatino sobre o pós-moderno como fim da história vai residir, ela elege uma problemática central de uma reflexão própria da história como fonte, inclusive, de uma legitimação em que a questão fundamental irá dizer respeito à tese da história e do fim da história proposta por Jean Vatino. Tá? Então não vai se tornar um novo meta-relato, mas uma tentativa de garantir uma nova fundamentação em que a tese será proposta a partir da busca de um dispositivo teórico em um grau de deslegitimar as ideologias atuais e os grandes discursos com outro grande discurso. E aí é que Vatino vai pretender apenas evidenciar em que sentido é possível pensar a pós-modernidade como sendo o fim da história e como uma dissolução dos meta-relatos. Então, pensar o pós-moderno como fim da história, no fim, significa, então, remeter a um centro de atenção o problema da história como raiz de uma legitimação e não um problema da história, mas como uma raiz de uma legitimação, ao contrário, tomando uma consciência que este problema não se põe mais e a modernidade se torna uma época da legitimação metafísica historicista e a pós-modernidade se torna uma questão de um modo de legitimação. Então a expressão fim da história como traço inconfundível dessa pós-modernidade, do fim da modernidade, ela é designada por Jean Vatino como uma dissolução da teoria moderna e histórica, concebendo um efeito na cultura do século XX, onde se encontra difundida a experiência que podemos considerar que seria de uma oportunização e de uma proposta que seria praticamente radicalizadora. E com isso nós podemos também dizer que focaliza-se numa mudança radical das condições da existência e do pensamento e até mesmo na ameaça bélica nos fundamentalistas e terroristas presentes na atualidade. E aí Jean Vatino vai empregar, porém, a expressão fim da história como um sentido diferente, dizendo que essa tese da pós-modernidade, como fim da história, ela se vai legitimar a partir da ideia de uma dissolução da história como um processo unitário, antes de qualquer coisa, como uma ruptura da unidade e não um fim puro e simples da história, motivado pela técnica e pelo sistema de informação, condições efetivas da experiência no seu contexto presente. Então, a filosofia da história, na visão pós-moderna de Jean Vatino, ela é designada como uma ideia de pós-modernidade em que não se deve tomar qualquer algo posto após a modernidade como se existisse uma lógica de fundação, de uma superação e de uma legitimação historicista. E isto é o pós-moderno indicando que o seu efeito propõe uma despedida da modernidade que, na medida em que quer fugir das lógicas de desenvolvimento, a partir de uma ideia de superação crítica e de uma direção a uma fundamentação que busca precisamente o que Nietzsche e Heidegger defenderam e procuraram em sua relação crítica com o pensamento ocidental. Então, ao contrário da concepção proposta por Vatino, a pós-modernidade se leva a uma consideração a uma própria crise, encabeçada de uma legitimação linear unitária do tempo histórico e uma saída da orientação historicista, metafísica e moderna, aonde parte para um fato de uma lógica da modernidade, aquela que vai impedir de se falar de uma pós-modernidade e de uma lógica da modernidade entre a lógica do tempo linear
como um processo contínuo e unitário que vai até melhor e até a menos um segundo de uma visão iluminista da modernidade. E por isso a adoção, retomada, convalescença, distorção que se expressa na postura vatiniana visa a tematizar justamente a tese da história do fim da história, a que inclusive o Vatino denuncia no ter sido realizado em Lyotard e Habermas, evitando assim uma recaída de um meta-relato quando se pretende ao contrário. Então a tese que é proposta, ela é uma tese que essas dificuldades do conceito do pós-moderno giram todas em torno ao fato que o fim da modernidade e o fim da história é proposto com um curso metafísico justificado na legitimidade, no fim da metafísica, na forma moderna e no historicismo iluminista, idealista e positivista do Marx, aonde se pode concretizar uma solução tematizada explicitamente a partir dos problemas que invalidam a legitimação dos meta-relatos que se deixam abertos. Então é a partir dessa visão, dessa proposta,